Olá, nessa aula vamos falar sobre a poluição. Esse conteúdo é específico da disciplina Elementos de Ecologia e Conservação. O conteúdo aprofundado em áudio está disponível na descrição do vídeo. O que é mesmo poluição? Existe uma definição razoável feita por Rodgate, 1979, que é a seguinte: a introdução no ambiente realizada pelo homem de substâncias ou energias capazes de causar riscos à saúde humana, aos recursos vivos e ao sistema ecológico, danos às estruturas e alterações ou interferências com o uso legítimo do ambiente. Então, qualquer substância e energia capaz de causar risco à saúde dos humanos e também de outros seres vivos é a definição de poluição. Existem vários tipos de poluição, então vamos ver cada uma delas. Existe a poluição física, em que os aspectos podem ser sonoros, visuais e associados a grandes centros urbanos, porque na maioria das vezes existe muita propaganda, muitas placas, assim havendo poluição visual e também sonoro, por vários barulhos de automóveis, de construções e outras mais. E isso causa alguns problemas, como deficiência auditiva, fadiga, dificuldade de memória e estresse. Por que deficiência auditiva? No caso da poluição sonora, a OMG, que é a Organização Mundial de Saúde, ele recomenda que as pessoas escutem sons equivalentes ao máximo 45 decibéis. Aí a maioria dos operários nesses centros urbanos estão em ambientes acima de 45 decibéis, assim podendo ocorrer deficiência auditiva. Enquanto a poluição visual, ela perturba a paisagem do ambiente, podendo ser estética, a harmonia ou a beleza do local. Geralmente, nos centros urbanos, existe muita propaganda, muita pichação, e não só isso, mesmo que lixo acumulado em centros urbanos seja problemas do solo, poluição do solo, também está envolvido também na poluição visual. Incomoda o ambiente que as pessoas vivem. O lixo e poluição do solo. Como falamos anteriormente sobre a poluição do solo, também pode ser um fator também visual. O lixo em que está disposto nesse solo, esse solo, temos que entender que o solo faz parte dos ciclos ecológicos, dos ciclos biogeoquímicos. Em aulas anteriores falamos o que é os ciclos biogeoquímicos. Quais são? O ciclo do hidrogênio, que é o da água, do carbono, do oxigênio, do enxofre, do potássio e do oxigênio. E essa dinâmica, o solo também está incluído. E também falamos dos recursos minerais, dos recursos que falamos nas aulas anteriores, recursos renováveis e não renováveis, que os minerais, na maior parte dos casos, eles são recursos não renováveis. A velocidade de reposição é menor e a retirada do recurso é maior. O exemplo de um mineral, de um componente muito utilizado é o petróleo. Aí, já que o petróleo é um recurso mineral derivado de fósseis, assim, para repor ele, é necessário milhões e milhões de anos para que haja mais. Aí, por isso que há várias pesquisas para encontrar outras fontes de petróleo. Assim, a retirada do recurso é muito grande, então uma hora ele vai acabar. Outro recurso que afeta a produtividade dos solos são os fertilizantes e agrotóxicos. Assim, causa contaminações no solo. E já que a gente fala dos ciclos biogeoquímicos, essas substâncias nocivas podem reagir
com os ciclos biogeoquímicos e afetar o ecossistema. E outro fator é a magnificação trófica, que ocorre a transferência de agrotóxicos para outros seres vivos. O que é magnificação trófica? É a transferência de substâncias de um organismo para o outro, através de quê? Da alimentação. Ou seja, uma planta, uma alga que esteja contaminada, o animal que se alimente dessa planta, ela pode transferir substâncias tóxicas para outro nível trófico. Assim vai acumulando de nível trófico. Sobre a poluição do mercúrio também tem a ver com a magnificação trófica. De uma forma bem resumida, biomagnificação e magnificação trófica são o mesmo. Aí, por que essa poluição de mercúrio ocorre? Isso acontece por distribuição indevida, no caso de despejo dessa substância em locais não usuais. Ele é despejo indevido dessa substância. Por exemplo, do termômetro. O termômetro, aquele que não é eletrônico, ele contém mercúrio. No momento que ele quebra, é necessário ter um grande cuidado na hora de despejar, de jogar fora. Não é recomendado jogar no lixo, ou despejar no solo, ou ser diluído em água, porque essa substância ela vai ser transportada para outras regiões e de alguma forma pode contaminar algumas espécies, e de uma hora para outra o organismo pode absorver essa substância e pode formar algumas mutações, ou câncer, ou até a morte. Aí, o exemplo: a membrana celular do organismo são fosfoglicoproteica. Fosfoglicoproteica são substâncias compostas de fosfato, glicose e proteínas e lipídios. Assim, o metilmercúrio, que é a substância que ela possui solubilidade à gordura, e os animais possuem o quê? Gordura. Assim, é de fácil absorção do organismo. Então, quanto mais vai acumulando na biomagnificação, essa substância pode causar danos a outras espécies. E poluição atmosférica. Existe uma série de consequências. Aí, como falamos em aulas anteriores, quando a gente falou sobre ciclos biogeoquímicos, quando falamos mais do ciclo do carbono e do oxigênio, os gases industriais liberam enxofre, hidrogênio, carbono e metais pesados. Essas substâncias podem ser reagidos formando moléculas, e um exemplo disso é de gases tóxico veicular, que ele libera mais ou menos 40% e formando monóxido de carbono. Eles são os poluentes primários. CO, que é monóxido de carbono, ele é nocivo para os seres vivos. Por quê? Em outras aulas a gente falamos sobre a respiração celular e o processo de fotossíntese, que a gente elimina dióxido de carbono e obtém oxigênio. Para o transporte desse oxigênio no organismo, precisamos de moléculas, precisamos de células. As células que transportam gás oxigênio são as hemácias, são os glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos possuem o que dizemos de hemoglobina, é uma molécula que transporta oxigênio. Essa molécula hemoglobina contém átomos de ferro, que se liga ao oxigênio para que ocorra o transporte. Mas esse ferro, essa hemoglobina,
ela tem a capacidade de atrair mais com monóxido de carbono do que o oxigênio. O monóxido de carbono é nocivo. Assim, pessoas como o caso de fumantes, que eles, além de liberar nicotina e monóxido de carbono no organismo, pode diminuir as funções do organismo, porque as funções do organismo precisam de gás oxigênio para fazer respiração celular. Aí existem poluentes secundários, que é o ozono troposférico. Isso tem mais a ver em relação com os níveis da atmosfera e outros componentes que são considerados material particulado, como aerosóis, cinza, fumaça, nevoeiro e poeira, também podem ser poluidores atmosféricos. Os aerosóis, o que? Eles liberam os CF6. Os CF6 eles podem interagir com o ozônio, assim, diminuindo a quantidade de ozônio, formando mais gás oxigênio e monóxido de cloro e outras mais, que pode prejudicar vários fatores ecológicos. E a camada de ozônio, já que vimos em outras aulas, não vou aprofundar mais. A gente falamos sobre a camada de ozônio nos ciclos biogeoquímicos parte 2, em que o ozônio tem a função protetora e ele impede raios ultravioletas. Quando fala de raios ultravioletas, estamos falando mais em raios ultravioletas B, que são os mais nocivos, que penetram. Existem 3 tipos de raios ultravioletas, o A, o B e o C. O A, ele penetra a atmosfera, mas não é nocivo aos seres vivos. O B, ele penetra na atmosfera e o ozônio ele impede que uma grande quantidade entre, assim existe em menor quantidade. E o C, ele não penetra porque o ozônio impede. Assim, é a camada protetora mais dos raios ultravioletas B, que causa danos, câncer de pele e outras mais. A ação oxidante pode causar intoxicação e problemas na respiração. E são produzidos com emissões industriais e motores de carro. E o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito natural para aquecer a Terra, porque se não houvesse, o ambiente seria muito gelado, não haveria vida. Assim, com o passar dos anos, o aumento do CO2, ou seja, o efeito do desmatamento, há muita liberação de CO2 na atmosfera. Como sempre diz, as florestas, elas, na verdade, elas não influenciam muito na obtenção de gás oxigênio. É mais nos mares que obtemos mais oxigênio, que tem uma grande concentração de formas vivas que liberam gás oxigênio. Havendo desmatamento, haverá uma grande concentração de carbono liberado, porque as plantas, os seres vivos são compostos de carbono. No momento que eles morrem, eles podem liberar dióxido de carbono. E fazendo isso, aumento de concentração de dióxido de carbono, também haverá um aumento da temperatura. Como esse dióxido de carbono é liberado? A partir de atividade vulcânica e combustíveis fósseis. Como falamos, o carvão e o petróleo, eles são fontes de dióxido de carbono, de animais mortos há milhões e milhões de anos. A função desse efeito estufa é reduzir a perda de calor na Terra. Como eu disse, ele reduz a perda de calor para que o ambiente não fique frio, em consequência vire um ambiente inóspito, mas também o dióxido de carbono contribui na respiração do vegetal e animal. No caso dos vegetais, precisam no processo de fotossíntese e em processos os animais liberam dióxido de carbono.